Oi, pessoal, bom dia, bom início de semana para nós. Vamos começar esta semana, então, com uma revisão de potenciação. Potenciação já é conhecida, essas propriedades que nós vamos revisar de vocês lá do ensino fundamental, só que nós precisamos delas agora para quando começarmos função exponencial. Então, nós precisamos revisar isto e é o que iremos fazer durante esta semana. O que eu estou preparando? Uma videoaula agora, bem curtinha para vocês, rápida, para retomar alguns pontos importantes das propriedades, certo? Tem lá na apostila também, de vocês, a revisão. Conforme vocês forem fazendo, confiram lá nas primeiras páginas, tá bom? Então, o que é a revisão de potenciação? Lembra quando a gente começa a potenciação e a gente vê algumas regrinhas quando temos bases iguais? Então, lembrando, quando temos bases iguais e elas se multiplicam, isso significa que nós podemos somar os expoentes, que vai resultar na mesma coisa que se nós fizéssemos cada potência separadamente para depois multiplicar. Então, é somente a gente conservar a base, e fazer m mais n. E acabou-se. Claro que se a gente tem algarismos aqui, nós vamos terminar de resolver se possível, certo? Se na multiplicação nós somamos os expoentes, significa que na divisão nós vamos fazer o contrário. Então, o oposto, né, da adição é a subtração. Então, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Toda vez que nós tivermos dois termos se multiplicando, não interessa quem sejam, se são números, se são letras, nós podemos fazer também de outra forma a resolução disso. Ao invés de multiplicar os dois termos e depois resolver a potência, nós podemos fazer então uma propriedade distributiva entre os expoentes. Então, a gente pode ter A elevado na N vezes B elevado na N, que vai resultar na mesma coisa. A mesma coisa acontece se nós temos uma potência e esta potência está sendo elevada a algum expoente. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, aplicar a propriedade distributiva ali, né? E multiplicar. Então, vai ficar A elevado na M vezes E, certo? Bom, aqui eu coloquei algumas propriedades importantes, certo? Que nós vamos usar bastante. Que é, por exemplo, se nós tivermos um expoente negativo. Então, lembrando que esse expoente negativo quer dizer que a base está invertida. Não confundam o inverso com o oposto. Eu sempre lembro isso para vocês. Por quê? Oposto é a gente trocar o sinal, certo? Mais vira menos, menos vira mais. Quando a gente diz negativo no expoente, é o inverso. O inverso é alterar numerador e denominador de lugar. Então, por exemplo, aqui não aparece, mas tem 1 no denominador. Então, a gente vai trocar e vai ficar 1 no numerador e o A no denominador. Expoente 1 nem precisa aparecer. Radical, quero transformar essa raiz em uma potência. Então, o que a gente faz? Conserva a base. Olha só, o índice da raiz, que é 2 no caso, vira o nosso denominador. E o expoente da nossa base é o nosso numerador. Então, não esqueçam, quando a gente tem então uma raiz e a gente quer transformar para uma potência, nós vamos ter lá no nosso expoente uma fração. Ah, professora, mas e se eu tiver como simplificar? Simplifique, pode ser que a gente tenha um número inteiro, certo? Agora, olha só, o contrário, se eu tenho uma potência que era uma raiz, eu vou transformar a raiz. Quem é o denominador? O N, então o N é o nosso índice. Quem é o numerador? O numerador é o nosso expoente lá da base, certo? Lembrando que nós podemos separar. Então, toda vez que a gente tiver dois números, dois termos, não importa se é letra, se é algarismo, a gente pode separar, então,
em duas raízes. Ó, raiz com o índice N vezes raiz de B, né? Raiz de... Opa, troquei aqui, ó. Raiz de B e o índice N. Certo? Outra coisa, toda vez que a gente tem uma raiz e tem um expoente, estão vendo? É como se tivesse uma raiz, é a base de uma potência. O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos multiplicar o nosso expoente, certo? Pelo expoente lá de quem está dentro da raiz. Então, olha só, vai ficar raiz de índice N de A elevado na M. Por que isso, pessoal? Por que isso acontece? Porque, olha só, vamos supor que a gente tivesse raiz quadrada de 2 elevado na 2. O que a gente ia fazer isso daqui? Muitos iam dizer assim, corta, professora, que é mais fácil. Sim, mas por que corta? Porque a gente tem raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. E isso daqui, ó, vai ficar a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é raiz quadrada de 4, né? Que, na verdade, aí a gente pode simplificar. Esse cortar é porque a gente divide o 2, certo? Do índice da raiz pelo 2, que é o nosso expoente. E aí fica com expoente 1 aqui. Não esqueçam dessas propriedades, tá bom? Qualquer coisa, me chamem lá. Beijo e boa semana para nós!